Eu vou começar então a gravar aqui. Vocês me escutam, mas eu não te escuto. Qualquer coisa, o que vocês fazem? Vocês podem mandar uma mensagem no WhatsApp, por um motivo específico, que às vezes não dá para abrir o chat toda hora na conversa, tá bom? Mas aí vocês vêm falando e a gente vai resolvendo. Bom, eu queria ver duas coisas com vocês. A primeira vou rever, né? Vou comunicá-los. Uma das situações é a questão de notas, né? O primeiro bimestre já fechou, 3 pontos da prova, mas os 2 pontos lá que estavam relacionados a como que eu vou explicar para vocês? A participação de vocês e os exercícios que estavam no portal, né? Até uma data lá que eu tinha colocado para vocês. Então, fechou. A segunda seria, então, a continuidade. Nessa continuidade aí de disciplina, o que a gente faria é simplesmente poder, então, passar um trabalho. Esse trabalho eu vou explicar para vocês, é um cálculo realmente relacionado a cálculo de calagem e adubação, uma coisa bem simples. E também as atividades estão no portal, para completar os 2 pontos, tá? Dos 3. Então, até semana que vem eu pretendo já enviar isso aí para vocês, é uma coisa simples, nem nada demais, e deixar vocês por um tempo para fazer, tá? Para não ficar muito pesado para vocês. Nós vamos terminar esse assunto de calagem e adubação, vou falar um pouquinho de doenças, plantas e insetos, e né, a gente já chega a encerrar este semestre, né? Aí com as disciplinas de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, sempre estaria à disposição. Às vezes, esses dias agora eu não estou tendo tempo muito de responder, algumas pessoas têm me mandado mensagem, mas à medida que eu posso, eu respondo para vocês. Às vezes até vocês recebem uma mensagem automática dizendo que eu não posso responder naquele momento, porque realmente, às vezes, eu não posso mesmo. Tá bom? Vamos lá. A gente falou na semana passada sobre a questão aqui de calagem e adubação, e nós vamos continuar dando sequências hoje, né, e até no meio da próxima semana, relacionados a esses assuntos, né? Nós falamos aí sobre a questão da calagem na passagem de formação, na passagem de manutenção, falamos sobre a questão da importância do cálcio, do magnésio, e falamos também sobre as faixas de recomendações de saturação por base no solo para as forrageiras. Então, você tem aí forrageiras que se dividem em pouco exigentes, muito exigentes e exigentes no termo de fertilidade do solo e também na questão de saturação das bases no solo, conforme nós já falamos anteriormente, sobre o processo de saturação, né? E colocamos também alguns fatores aqui, como, por exemplo, a aplicação de gesso, que seria essa fórmula, né? A necessidade de gesso é igual a quilos, em quilos por hectare, é igual a porcentagem de argila vezes 50. Então, a gente sempre vai ter isso daí. Lembrando que nós falamos também que o gesso ele não é corretivo, mas ele é um condicionante. E o gesso, ele faz um processo de poder, né, ajudar no fornecimento de cálcio e também de enxofre pela sua formulação. E os seus critérios, né, de recomendação, assim sucessivamente. E para que a aplicabilidade desse gesso, né, fosse realizada, eu preciso que a gente faça uma análise mais criteriosa, né, em profundidade, em subsuperfície. E quando aí os seus 40 a 60 centímetros ele encontra saturação de alumínio maior que 30% ou cálcio menor que 0,5 centimol, a gente precisa de entrar então com a aplicação de gesso, né? E isso é uma coisa bem importante para que a gente não fique, né, de uma certa forma, somente corrigindo a superfície o tempo todo e você esquece que abaixo as raízes elas exploram bastante esta área. E nós falamos de algumas plantas, né, que são, de uma certa maneira, bem exigentes ou pouco exigentes, né? Então, aqui, a saturação por base desse grupo de espécies pouco exigentes, braquiária, Tropogon, Decumba e Zuziensis, né, que a saturação por base seria de 30% a 35%, e isso caso a gente vai utilizar, e são recomendações, né? Então, a saturação por base, a gente colocar ela a 30% a 35%. Quando nós estamos falando, por exemplo, de espécies, por exemplo, aqui, que são muito exigentes, né? Nós temos aqui a aplicabilidade de 50% a 60% para levar o processo de saturação por base. Aqui estava escrito e a gente perdeu. E começamos de continuidade nesse slide aqui, né? Porque quando nós falamos aqui de gessagem, o gesso é para corrigir em
subsuperfície, ou seja, em profundidade. O calcário, isso aqui fornecer cálcio e enxofre, não sendo um corretivo, mas um condicionante, condicionador de fertilidade, né? Vai poder fazer um processo de levar os nutrientes para uma camada um pouquinho mais profunda e fazer essa correção em subsuperfície. E nós temos aí a questão da calagem propriamente dita, né? Que é essa neutralização do alumínio, fornecimento de cálcio e magnésio. Então, divergências quando a recomendação de calagem baseada na neutralização do alumínio e correção do cálcio mais magnésio e na saturação por base. Alguns pesquisadores consideram que o primeiro método subestimaria a necessidade de calagem e limitaria o potencial de produção, e etc. Então, como eu falei para vocês, existem aí vários pesquisadores que estabelecem em diversos tempos e diversas propriedades aí, algumas fórmulas para que vocês possam, para que a gente possa, então, de alguma forma, ter um olhar aí especial, né, em relação à quantidade que a gente vai fazer de aplicabilidade. Quais seriam as condições para que a gente entrasse com o processo de correção. E aí a gente vê essas situações bem básicas. Então, o que a gente tem que fazer? É realmente escolher da literatura e sempre utilizar aquela aplicabilidade de acordo com o que mais se aplica naquela região. Então, aqui a gente tem algumas formas. Por exemplo, se os solos têm mais ou menos, aproximadamente, 4 centimol de decímetro cúbico de CTC, argila maior que 15%, utilizaríamos a fórmula. A necessidade de calagem é 2 vezes o teor de alumínio, mais 2, menos o teor de cálcio e magnésio, vezes 100, dividido pelo PRNT do calcário que você quer utilizar. O PRNT do calcário, que nada mais é que a granulometria, né, que está expressa em porcentagem. Ele tem 80%, ele tem 90%, tem 95%. E o que vai depender desse PRNT? A peneira que ele passa e também a localidade, né, que você foi, que tem, por exemplo, a situação. E também tem aqui, ó, ou a condição seria, se cálcio e magnésio é maior que 2, considerar apenas a correção do alumínio. Então, você excluiria, consideraria só o alumínio, 2 vezes o teor de alumínio. Caso o teor de argila seja menor que 15%, considerar ou a neutralização do alumínio ou a correção do cálcio e magnésio e ficar com aqui indicar a maior quantidade de calcário. Então, a gente vai fazendo essas ligações, esses pontos, essas diferenças, para a gente ver o que mais vai, de uma certa forma, ligar. Então, a gente tem que usar um processo de literatura, né? Olha só, por exemplo, o livro que a gente utiliza, que é o Segundo Lobato, que é o Dirceu. Dirceu não, meu Deus. Djalma. Esse método eleva a saturação por bases dos solos para valores médios de 49%. Tendência de se recomendar mais calcário do que necessário para solos com CTC menores que 4 centimol decímetro cúbico e menos para solos com CTC maior que 12 centimol decímetro cúbico. Entretanto, a maioria dos solos da região dos cerrados, em especial, os cultivos com pastagem apresentam CTC entre 4 e 12 centimol por decímetro cúbico. Então, a gente tem aí, né, situações para esses esclarecimentos. Por que a gente utiliza? Por que não utiliza? Por que faz, né? O RAID afirma que há muito discutido que na região do Cerrado a meta de saturação por base a ser atingida pela calagem deve ser inferior à preconizada para o Sul ou para São Paulo. Por isso que a gente não deve... Por que a gente utiliza o aproximado para as nossas regiões? Porque antes utilizava-se o de São Paulo, depois começou a utilizar-se de Minas Gerais, e agora a gente tem a aproximação de recomendação que é o do Cerrado, né? Que é aquele livrinho que eu mostrei para vocês lá no começo, que é isso aqui, ó. Oxe, meu Deus, volta lá. Que é esse aqui, né? Só correção e adubação do solo, tá bom? Muitas coisas que tá aqui, ele passa para cá, porque esse aqui é específico para pastagem. Então, recomendo vocês a terem, o da pastagem não temos, recomendo vocês a terem isso daí, tá bom? Que é bem interessante. Outro fator. Então, por isso que a gente tem que utilizar aquilo que mais caracteriza a nossa região. E por isso que a gente também fala muito de histórico,
né? Qual foi o seu histórico daquela área? Quanto que você aplicou? O que você fez? Então, é bem interessante. Na tossolas do Cerrado tem predominância de óxidos datados de ferro e de alumínio na mineralogia da fração argila. E esses conferem um caráter eletropositivo superior quando comparado a outros solos. Então, o que isso explica para nós? Que a quantidade de teores de alumínio e de ferro que nós temos ligado naqueles pontos da argila que podem ser efetivamente, que vão receber aí, que são cargas negativas, né? E vão receber aí as cargas positivas. Então, como alumínio e ferro são cargas positivas, elas acabam ficando muito grudadas. Então, a gente precisa corrigir, né? Então, porque essa propriedade faz com que esses solos apresentem para o mesmo valor de saturação por base um pH mais elevado. Então, a gente precisa de verificar essas condições. Então, essas características aí que nós temos no solo do Cerrado, com profundidade do solo ou com a diminuição da matéria orgânica, existindo extremos de saturação por base, praticamente zero no horizonte B, apresenta pH em água em torno de 6% e ausência de alumínio trocável. Então, a gente precisa de verificar todas essas condições, né? Devido ao tipo de formação do nosso solo, de acordo com os processos que nós temos de maneira geral em todos. Então, a gente for verificar aqui, ó, eu até mostrei essa tabelinha na semana passada. Então, aqui, ó, o nível adequado diante de pH no solo, camada 0 a 20. O que seria? De 4,9 a 5,5. A saturação por base do solo do Cerrado está de 36 a 60. Olha a variação, muito grande. E de São Paulo, de 45 a 70. Por isso que a gente não poderia utilizar aqui, de maneira alguma, a gente pode observar que nem tem nada de próximo aqui, entre você poder utilizar as recomendações do estado de São Paulo para áreas que são do Cerrado. Porque você acaba subestimando ou superestimando a quantidade de calcário que você vai poder utilizar baseado nesses fatores de outras regiões. E sim, a gente tem que levar em consideração aquilo que é mais próximo do nosso tipo de solo, por causa das características dele, principalmente por conter vários óxidos de ferro e óxidos de alumínio também. E nós falamos dessa fórmula aqui, né, que é uma das formas mais utilizadas, que é a elevação de saturação por base. Nós estamos falando aqui que um teor adequado seria um pH de 4,9 a 5,5 e de 36 a 60% de elevação por saturação por base, eu estaria utilizando essa fórmula, onde V2 é o valor que eu desejo de saturação, por exemplo, de 36 a 60%, poderia colocar aqui 60%. Menos V1, quanto que na análise do solo está indicando que eu tenho agora. Vezes também a CTC desse solo, dividido pelo PRNT, que é o poder real de neutralização total, que vai estar impresso, né, sobre as características aí desse produto que você vai utilizar. Então, a gessagem, falando também um pouquinho sobre essa questão aqui da gessagem, né? A gessagem possui 26% de carbonato de cálcio, mais 15% de enxofre. E ele é um condicionador de subsolo. Que ele é recomendado quando o cálcio tiver maior que 5 miligramas por decímetro cúbico, ou quando o alumínio tiver maior que esses 5 miligramas por decímetro cúbico, que a fórmula seria essa, né? 5 vezes o teor de argila que você tem. E aí a gente vai tendo aí a necessidade de a gente verificar as adubações que a gente vai fazendo ao longo desse tempo. Principalmente alguns, né, como o N, P e o K. Eles são, a gente já sabe que eles são intimamente necessários para as plantas, né, isso a gente é indiscutível. Cada um deles eles vão ter um ponto de ação específico e vão beneficiar essa planta em algum fator que a gente precisa, né, que a gente precisaria para ajustar. Gente, agora que eu fui ver a mensagem da Miranda dizendo assim que não está aparecendo a imagem. Que imagem que não está aparecendo? É o slide ou a minha imagem? Alguém responde para mim, por favor? Se vocês ouvirem uma criança gritando, é porque tem uma criança lá fora. Everybody. Mas agora está aparecendo o slide, né, Natal? Tudo ok. A voz e o slide.
A minha imagem, gente, não está aparecendo e vocês também não estão aparecendo aqui para mim, porque está bloqueado aqui para mim colocar a minha imagem, tá? Deve ser algum problema no computador. Eu vou comunicar ao pessoal aqui também. Então, vamos lá. A adubação nitrogenada, ela tem alguns benefícios que ela vai trazer às plantas. Se a gente for levar em consideração, estão todos eles aqui. Alongamento de folhas, perfilhamento, suculência das folhas, aumento do ritmo de rebrota, desenvolvimento do sistema radicular e maior longevidade de folhas. O nitrogênio, a gente falou nos slides anteriores sobre a questão da clorofila, né? Que a clorofila ela estava... Deixa eu ver se a gente volta nos slides aqui. Só um pouquinho. Ah, não vai, está muito longe. Então, a clorofila que estava a característica de conceder, que fazia o processo fotossintético e, de uma certa maneira, era responsável também pela coloração verde das plantas. E dentro do processo da clorofila, nas suas sínteses, nas suas movimentações, nas suas ações, que a gente pode levar em consideração, que são muitas coisas, uma das utilizações dela é o nitrogênio, né? Por isso que quando a gente verifica que uma planta ela está já no processo de senescência, ela vai do amarelamento para a cor amarronzada, porque ela vai perdendo esse processo do nitrogênio. Vai passando para as folhas mais novas, né? Então, isso acaba sendo um processo bem interessante. E, além disso, a gente verifica que todos eles, né, além de maior longevidade, desenvolvimento do sistema reticular, o nitrogênio acaba auxiliando no desenvolvimento dessa planta, por isso que é tão necessário. E a gente fala muito também em outras culturas, né, da necessidade de você implementar e colocar pelo menos um ponto, né, aí de nitrogênio específico. E aí existem algumas recomendações. E eu peguei material aqui, mas eu não consegui virá-lo ainda, né, que é o material que eu mandei para vocês, da nossa apostila, sobre esse material que a gente vai utilizar, que eu falei para que vocês pudessem imprimir, e se possível a gente vai utilizar na próxima aula. Deixa eu ver se eu consigo virar. Olha, consegui. Então a gente acaba tendo a importância aqui. Então, só para a gente ver, nesse material a gente falou um pouquinho sobre a questão, né, das duas fases distintas de estabelecimento de adubação, que seria estabelecimento e de manutenção, para que a gente pudesse verificar aí. E aqui também está, ó, aquelas plantas que, de acordo com o grau de exigibilidade, de exigência. Então, a Andropogon não contém, mas a cultivar Planaltina pouco exigente, Baite pouco exigente. O Pânico Máximo, vencedor. Só um pouquinho, gente. Pronto. Colonião, Tobiatã, Tanzânia, Mombasa. Então, fala sobre cada um deles, especialmente a calagem de adubação de estabelecimento. Cadê o que eu queria aqui? O que é bom vocês poderem pegar isso aqui para a gente poder riscar, tá? Então, olha só para a gente verificar aqui como a questão de recomendação do calcário para as nossas plantas do cerrado, com base no cerrado. Ele diz o seguinte: calagem. Para as espécies pouco exigentes em fertilidade do solo, recomenda-se elevar a saturação por base de 30 a 35. Então, a gente pode ver que a literatura, às vezes, ela vai variar um pouquinho. Vocês viram que lá no slide a gente falou de 30 a 36. Para espécies exigentes, elevar a saturação por base para 40 a 45%. Então, o que a gente tem que saber, basicamente? Qual que é o grau de exigência desse solo? Para que, quando a gente saber a exigência, a gente vai saber para quando que a gente vai levar.
Sabendo para quando que a gente vai levar essa saturação por base, é que a gente vai dar sequência nesses cálculos de saturação. Então, se eu tenho uma planta que é muito pouco exigente, a saturação por base dela vai ser de 30% a 35%. O que eu recomendo? Sempre utilizar o valor maior, 35%. Quando eu levar a saturação por base de 40% a 45%, desculpa, para espécies exigentes, 40% a 45%. Para espécies mais exigentes, de 50% a 60% para levar. Então, aqui ó, no slide a gente tem até mais uma continuidade aqui do grau de exigibilidade. Olha aqui, ele vai falar para nós sobre o calcário. O calcário deve ser aplicado a lanço de modo o mais uniforme possível e incorporado ao solo, de preferência no fim da estação chuvosa anterior ao plantio. Então, por exemplo, seria basicamente pelo menos uma data antes de você iniciar, uns 3 meses antes, um período que você estaria finalizando a chuva e ia começar, né, o processo. Quando a dose recomendada for inferior a 3 toneladas por hectare, sugere-se fazer uma única aplicação, seguido de incorporação com arado ou grade pesada. Isso de acordo com o quê? De acordo com o sistema que você está utilizando. Porque se o seu sistema for um sistema de plantio direto, você não vai poder fazer nem aragem e nem gradagem. Você vai utilizar um subsolador ou outros que vão fazer somente o revolvimento na linha ou mesmo fazer a aplicabilidade, né? E deixa que o sistema se complete por si só. Com doses maiores, é conveniente aplicar metade antes da primeira aração e a outra metade antes da gradagem, no caso do sistema convencional. Como os solos do Cerrado apresentam normalmente teores baixos de magnésio, recomenda-se que pelo menos parte do calcário seja dolomítico ou magnesiano, de forma que o teor desse nutriente no solo atinja o valor mínimo de 0,5 centimol por decímetro cúbico. Então, a gente tinha e tem na literatura ainda falando um pouquinho sobre essa questão de calcário calcídico e dolomítico. E o que seria um processo? Hoje a gente está ligando ao calcário pela quantidade que você tem. Eu preciso de mais cálcio, então você vai pedir um específico. Eu preciso mais magnésio, pedir outro específico, não necessariamente você vai chamar ele de calcítico ou magnesiano, tá bom? Deve-se ainda levar em conta a qualidade do calcário, corrigindo as doses estimadas para o PRNT, poder real de hidratação total, igual a 100%. Então, você vai ter PRNT de 60, PRNT de 50, PRNT de 30. Então, isso vai depender muito de onde você vai pedir. De 30, estou falando, em 30 vou colocar uma pedra, né? Desculpa. De 80, 85, 90, 95, 96, 92. Então, isso tudo identifica. A quantidade de calcário a ser aplicada para levar a saturação por base, por exemplo, para 45%, pode ser calculada pela fórmula. Então, a gente pode observar aqui que ele já está dando para nós uma fórmula diferente, não é isso? Aquela que nós já vimos ali anteriormente para o cálculo de calagem. Olha para você ver. Quando a gente estava falando aqui, ó, ele já me deu aqui necessidade de calagem, V2 menos V1 vezes CTC de PRT, e me deu também essa fórmulazinha aqui, né? Densidade de calcário é 2 vezes o teor de alumínio, mais 2 menos o cálcio, mais o magnésio, vezes 100 dividido pelo PRNT. Então, basicamente, elas vão ficar próximas, mas são fórmulas diferentes. A fórmula que ele nos dá hoje, necessidade de calcário em toneladas por hectare, é igual UT maior, é T maiúsculo, que é saturação por alumínio. A gente utiliza aqui, ó, alumínio, o somatório da quantidade de alumínio, mais hidrogênio, mais enxofre que tem na amostra do solo. Todos expressos em centimol decímetro cúbico. Então, T maiúsculo vezes o fator 45% é igual a 0,45 decimal. Então, isso aqui não é a fórmula, o 0,45 não é da fórmula, é da quantidade de saturação por base que você vai levar. Então, se fosse 50, ia ser 0,50 aqui. Se fosse 36, 0,36. Menos a saturação o que está acontecendo aqui, gente? O que o Bruno Ribeiro quer? Não sei. Vezes o F.
O que é esse F? F é aquilo que nós falamos lá que é o fator de correção. Esse fator de correção é obtido através do 100 dividido pelo PRNT que você tem aí do material, tá bom? Eu estou na apostila, tá aparecendo para vocês? É por causa disso, tá? Se vocês quiserem falar lá no grupo vai ser melhor. Tá acontecendo algumas coisas aqui nesse computador que eu não sei nem o que é. Então, seria basicamente isso. Seria o processo aqui, ó, de você ter a forma, por exemplo, de calagem aqui recomendado para os cerrados, adubação do cerrado. Né? Um capítulo feito por Lorival aqui. E a gessagem, o que eles disseram para nós, né? Olha só. Para espécies exigentes e muito exigentes, se necessária a correção da superfície do solo, saturação de alumínio maior que 20%, o teor de cálcio menor que 0,5 cm3, profundidade de 40 a 60 centímetros, o gesso agrícola pode ser aplicado em doses iguais e recomendados para a cultura anuais. A densidade de gesso é igual porcentagem da argila vezes 50, tá bom? Se a recomendação for adotada, a reaplicação de enxofre será feita somente após um período no mínimo 10 anos. Então, são pontos que a gente precisa de sempre estar verificando aí, tá bom? Então, é sempre bom a gente ter uma... Como é que eu vou explicar para vocês? Uma de referência, uma literatura de referência. Quando a gente tem uma literatura de referência, acaba ficando melhor para que a gente possa, então, trabalhar, né, com esses detalhes, para que a gente não fique muito perdido. Então, vai ter várias situações. Às vezes você vai na Tecnoshow, você vai ver lá uma palestra que o cara está colocando um valor diferente. Por quê? Porque, de acordo com a literatura que ele utilizou, seria aquela forma. Mas bem quando a gente faz os cálculos, fica muito próximo, tá? Então, a recomendação aqui, ó, a recomendação quanto à adubação nitrogenada, então a gente tem aqui, ó, o boletim 100. Esse boletim 100 é um boletim do IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas. Então, para quesito de formação de pastagem, o que ele indica? 40 kg de nitrogênio por hectare. Para manutenção, de 40 a 80 kg de nitrogênio por hectare. Esse 40 a 80 vai variar de acordo com o quê? Eu acredito não. O que você pode levar em consideração? O grau de exigibilidade de fertilidade do solo dessa sua planta. Quanto mais exigente, mais próximo do 80 você vai estar, tá? Existe um processo de dose mínima anual de 50 a 60 kg de nitrogênio por hectare. É uma forma calibrada, né, de acordo com a expectativa de produção, é uma forma de você ter também. E a dose máxima de aplicação seria de 120 kg de nitrogênio por hectare. Acima disso, você, além de prejuízo, estaria tendo, né, não teria tendo nenhum tipo de resultado. Só para a gente verificar aqui, ó. Olha essa imagem que nós temos aqui. Então, nesse eixo aqui, ó, nós temos a quantidade de matéria seca produzida em quilos por hectare ano. Quantos quilos que um hectare produziu de matéria seca? Então, temos aqui de 0 até 50 mil quilos de matéria seca por ano. E aqui embaixo nós temos as doses de nitrogênio em quilos por hectare ano que foram aplicadas, de 0 até 2.000 quilos de hectare por ano. Tá bom? E olha os resultados. A gente tem aqui um corte a 40 dias e o corte realizado a 60 dias. Olha a quantidade de matéria seca que foi expressa, né? Então, 1.500, 2.300, 3.600 e assim sucessivamente a gente consegue verificar, né, um aumento aí relacionado a esses fatores. Vou pulando isso aqui não nos interessa, só esse fator aqui mesmo. Variação de produção de uma média de massa seca dos 6 cortes realizados no capim Mombaça em função das diferentes doses de nitrogênio. Então, você teve aqui, ó, doses de 0
70, 140, 210 e 280 quilos de nitrogênio por hectare. E a matéria seca produzida foi de 0 até 3.000 quilos de matéria seca, de acordo com a produção. Então, o que eles fizeram? Pegaram o capim-mombaça, cortaram, fizeram 6 vezes, né? Corte, rebrota, corte, rebrota, corte, rebrota. Durante 6 vezes, pesaram isso daí e pesaram, né, e contabilizaram isso. Então, a gente tem aqui, ó, com a aplicação de 70 quilos, a gente teve uma média de 1.500 quilos, 140 teve uma média de 2.000, 210 teve uma média aqui de próximo de 2.000 e pouco, e de 280 próximo dos 3.000. Bom, o que isso indica para nós? É aquela finalidade aqui, ó. Não preciso de aplicar acima de 120 quilos, porque a resposta, né, referente a corte, ela vai ser praticamente, referente à produção, vai ser praticamente a mesma, tá bom? E aí a gente tem também as recomendações de adubo, né, que é a nossa adubação, que é adubação de fósforo e adubação também de calcário, fósforo e potássio. Então, o que vai dizer o seguinte para nós, referente à adubação, o que o livro do Cerrado vai falar? Nas tabelas 1 e 2, apresentam-se as espécies segundo a sua exigência em termos de fertilidade. Então, vamos lá, olhar nas tabelas 1 e 2. Então, tabela 1 e 2 deste capítulo foi aquelas que nós, ó, que a gente olhou aqui, falava, tabela 1, o grau, nossa, gente, é um saco mexer nesse computador. O grau de exigência das gramíneas são pouco exigentes ou muito exigentes. E a tabela 2, deste mesmo material, também traz para nós aqui o grau de exigência, mas no caso aqui de leguminosas, gramíneas e leguminosas. Então, ele vai falar para nós aqui, né? Na tabela 1 e 2, aprendam-se as espécies segundo a sua exigência em termos de fertilidade do solo. Então, a primeira coisa que, como a gente falou, tanto para a recomendação de calcário, como para a recomendação aqui, além da análise de solo, a gente verificar qual que é a exigibilidade em fertilidade do solo que foram realizadas, né, por essas plantas, né, qual que é a necessidade dessas plantas. Nas tabelas 3 e 4, as interpretações de resultados de análise de fósforo do solo, baseado nos teores de argila e segundo grau de exigência de espécies. Então, vamos pegar aqui a tabela 5 e a tabela 6. Vamos lá, então, para a gente poder verificar. Tabela 3 e tabela 4. Vamos lá nelas. Então, nessa interpretação dos resultados da análise de fósforo na sua profundidade de 0 a 20 e extraída pelo método de Melich-1 para 3 grupos de exigência de forrageira. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender é isso aqui. Fizemos a nossa análise de solo. Na análise de solo, ele me deu o valor que eu tenho de fósforo. Então, eu coletei o solo de 0 a 20 centímetros, levei para o laboratório me emitiu um boletim de interpretação do resultado dessa análise do solo. E o que vai acontecer? Essa quantidade que tem lá de fósforo, nós vamos ter que fazer o quê? Verificar qual que é como que ela está no solo. Se ela está muito baixa, se ela está baixa, se ela está média ou se ela está adequada. Então, essas são as características que eu vou ter do solo. Olha, está muito baixa a quantidade de fósforo que eu tenho, está baixa, está média ou está alta a quantidade de fósforo que eu tenho. E na maioria das vezes ele vai me dar em miligramas por decímetro cúbico. Se ele não me der, eu converto, né? Isso daqui. Bom, porém, a gente tem aí plantas que são pouco exigentes, plantas que são exigentes e plantas que são muito exigentes. Então, eu tenho que saber qual que é a categoria que minha planta se encontra. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de uma planta que é pouco exigente, eu vou olhar somente os dados dessa primeira tabelinha aqui, né? Dessa aqui, desse ponto aqui. Opa, não tem como selecionar, né? Se eu tivesse falando de espécies exigentes, eu só olharia essa segunda aqui. E se eu estivesse falando de muito exigentes, eu olharia somente essa terceira. E dentro de cada, então, espécie pouco exigente, espécies muito exigentes, espécies exigentes e espécies muito exigentes, eu tenho aqui também o teor de argila, né, que este solo está. E onde eu vou encontrar isso? Também na minha análise de solo.
Então, eu tenho teores aqui de menores que 15, teores de 16 a 35 de argila, teores de 36 a 60 de argila e teores acima de 60 de argila. Então, vamos fazer um processo de especificação. Vamos escolher, então... Eu queria tanto ter uma folha. Vou anotar aqui na palma da minha mão. Vamos escolher, então, uma cultura que seja uma gramínea, que seja de termo de exigência, e ela seja exigente, não seja nem de mais nem de menos. Vamos escolher uma aqui. Então, verifiquei que eu quero uma que seja uma gramínea, que seja exigente. Então, vamos lá. Para que área brisanta cultivar marandu. Ela é exigente. E o meu solo tem 33% de argila. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com a cultivar marandu, aqui, que ela é exigente em termos de fertilidade do solo, e se eu estiver trabalhando com um teor de argila de 33%, né? Está lá na minha análise. Como que eu verificaria aqui, qual dessas aqui que eu verificaria como que está a minha quantidade de fósforo? Vamos supor que o fósforo está 7 miligramas por decímetro cúbico. Então, a primeira coisa que eu vou utilizar é a maranduna cultivar exigente. Então, eu vou utilizar somente aqui essa daqui, tá? Essas aqui, essa tabelinha, essa segunda linhazinha aqui da minha tabela, segunda coluninha. E aí, o meu solo, ele tem, como eu falei para vocês, 33%. Então, ele se encaixa nessa faixa, de 16 a 35. Então, eu analisaria somente aqui, ó, o fósforo, né? O fósforo que eu falei para vocês, ele está a quanto? A 7 miligramas. Então, ele está aqui entre 4,1 e 8. Isso significa que o meu fósforo ele está baixo. A quantidade de fósforo que eu tenho... Ai, Natália. A quantidade de fósforo que eu tenho, ele está baixo. Então, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de corrigir a quantidade de fósforo, certo? Então, o primeiro ponto é eu verificar qual que seria o meu nível de fertilidade composto lá pelo fósforo. Então, eu acabei de identificar que ele está baixo. Como que eu identifiquei? Eu sugeri lá que a gente pegasse uma cultivar marandu, que é uma cultivar exigente em termos de fertilidade. Então, aqui ele está exigente. Falei para você que o nosso solo ele tinha de 33% de argila, então está aqui entre 16 e 35, então eu vou usar essa linha. E falei que o nosso solo ele tinha 7 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, então quer dizer que 4,1 a 4,8 ele está baixo, ele está aqui muito próximo de 8, mas ele está uma quantidade baixa. Bom, baseado nisso, é que eu vou, então, verificar quanto que eu preciso de aplicar de fósforo nesse solo. E aí, ao invés de quando eu vou sair aqui da tabela de interpretação e vou passar para a tabela de recomendação da quantidade de fósforo para essa pastagem, por exemplo. Então, a disponibilidade de fósforo vai ser da mesma forma, tá? Que a gente vai utilizar, a gente vai verificar da mesmo jeitinho, tudo do mesmo jeito. Só que aqui, como a gente tem aqui, nessa daqui a gente interpretou, nessa aqui a gente vai pegar os resultados dela e a gente vai verificar. Por exemplo, o que a gente verificou? Que no nossa disponibilidade de solo, ela é baixa, nós temos uma planta, né, que é exigente, e a quantidade de fósforo que eu tenho, ela é baixa. E o meu teor de argila é de 33%. Então, a quantidade que eu teria de utilizar de fósforo, de P2O5, seria de 70 kg de P2O5 a aplicar para que eu torne este solo uma quantidade adequada para esta planta. Então, eu teria que aplicar quanto? 70 kg de P2O5. E aí, depois disso, eu vou verificar uma adubo que contém essa quantidade de 70% de P2O5. Tá bom? Então, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o grau de exigência desse solo, ou, desculpa, dessa planta em termos de fertilidade. Sabendo desse grau de exigência, tendo os outros dados em mãos, a gente interpretar esse resultado com a tabela 3 e recomendar com a tabela 4. E aí depois a gente dá a sequência. Então, primeiro vamos pegar só esse processo de recomendação, tá? Só mesmo a recomendação. Depois a gente faz o processo de conversão depois,
certo? Aqui, ó, a gente tem tabela 3 e tabela 4. A diferença foi só o método, né, que foi utilizado de extração do fósforo. Basicamente, que a gente utiliza é o Melish, mas caso você quiser fazer também aqui pela UP-resina, também não tem problema, certo? Outra questão que nós temos aqui seria recomendações para outros, né? Deixa eu só pegar aqui um negócio aqui para a gente... Só um pouquinho. Então, aqui, ó, vamos ler aqui sobre a questão do fósforo. Olha só. O fósforo é um nutriente mais importante para a formação de pastagem em solo da região do Cerrado. Pode-se obter pelas diversas fontes disponíveis no mercado. Os fosfatos solúveis, superfosfato simples e triplo, e os termofosfatos apresentam a mesma eficiência. Os fosfatos naturais, reativos, como GAF, TARAD e Carolina do Norte, têm apresentado eficiência econômica de 75% a 85% no primeiro ano. Beleza. Os fosfatos devem ser incorporados a lanço, incorporados ao solo. Os solúveis podem ser aplicados a lanços ou em suco, na fase de estabelecimento de pastagens consorciadas. Gente. Aplicar metade da dose de fósforo a lanço, como fosfato natural, e a outra metade no suco como fonte solúvel para favorecer a leguminosa, semeada na linha. Se a leguminosa for semeada a lanço, o capim recomenda-se as fontes de fósforo solúveis e recreativos. Então, eu fiz aqui, ó, uma recomendação para vocês da quantidade de fósforo, 70 kg de P2O5. Só que a gente tem várias fontes que contêm P2O5. Então, eu vou escolher uma fonte e calcular quanto que eu vou utilizar dela, tá bom? Outro fator que nós temos aqui em termos de adubação, né, então a gente apresentou aqui, ó, as tabelas 5 e 6 fazem essas recomendações, respectivamente, de fósforo e potássio para o estabelecimento de pastagens, segundo as características do solo e as exigências das forrageiras. Então, vamos voltar aqui para a tabela 6. Então, a gente falou de fósforo. Vamos falar, então, agora de potássio. A recomendação de potássio, elas vão estar relacionadas à pastagem consorciada e à pastagem solteira. Pastagem consorciada, quando a gente utiliza gramínea e leguminosa juntos, né, a gente consorcia. E a pastagem solteira seria a gramínea pura, ou a leguminosa, de maneira geral, pura. E a gente vai verificar o seguinte, quais seriam as doses de recomendação de potássio baseada no teor de potássio que tem nesse solo. Então, por exemplo, aqui eu tenho miligrama por decímetro cúbico. Então, aqui, se eu tiver teores menores que 25, vamos trabalhar com uma pastagem solteira. Está trabalhando com marandu, não é isso? Se eu tiver aqui com teores menores que 25, eu vou recomendar 40 kg de potássio. De 25 a 50 miligramas, eu vou recomendar 20 kg de potássio. De maiores que 50, eu vou recomendar nada de potássio, porque o potássio está em quantidade suficiente para atender a demanda da planta. Então, é assim que a gente faz este processo. A fonte mais disponível no mercado é a cloreto de potássio, KCl. Sua aplicação pode ser feita a lanço ou misturado com o fosfato. Então, essa seria a forma que a gente tem de fazer, então, esse processo de cálculo para isso. Primeiro, a gente entender, né, essas colocações para depois a gente fazer. Então, amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou mandar para vocês, se eu conseguir o mais cedo que eu puder. E vou mandar para vocês uma lista de exercícios para a gente fazer junto, fazendo esse processo de recomendação aqui para vocês entenderem, como análise de solo na mão, com tudo mais, tá? Para que vocês possam entender. Vou mandar um conjunto de material para vocês. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso nessa aula ou na próxima aula, mas que a gente vai fazer, a gente vai, mas eu já vou conseguindo organizar isso aí para vocês, esse material, tá bom? E aqui, ó, ele vai falar para a gente sobre a questão, né, da importância de cada tipo de nutriente.
Então, principalmente que nós falamos aí do nitrogênio. Vou ler só do nitrogênio, tá? Porque os outros a gente vai deixando. Na fase de estabelecimento de pastagem exclusivo de gramíneas em solos com baixo teor de matéria orgânica, teor menor que 1,6% de matéria orgânica, recomenda-se aplicar de 40 a 50 kg de nitrogênio em cobertura, de preferência sobre as formas de sulfato de amônio, que contém enxofre ou nitrato de amônio, por serem menos suscetíveis às perdas de nitrogênio por volatilização. Essa aplicação deve ser feita quando a superfície do solo apresentar mais de 75% de cobertura das plantas, em áreas recém-desmatadas e adequadamente calcarizadas. Normalmente, a mineração da matéria orgânica supre as demandas de nitrogênio para essa fase de 60 a 80 kg de nitrogênio por hectare por ano. Então, a ureia em cobertura pode ser usada, tendo-se o cuidado de aplicá-la no período chuvoso, em solo que apresente bom teor de umidade. As perdas de nitrogênios por volatilização são de difícil previsão. Às vezes não ocorrem ou podem ser mínimas, especialmente se chover logo após a sua aplicação. Mas existe uma grande perda aí por volatilização, né, que é esse produto, ele volatilizar. Então, na verdade, a gente falou tudo isso daí que nós falamos foi para a aplicação de como é que eu vou explicar? Recomendações de adubos, como que eu vou explicar para vocês? De implantação, né, de estabelecimento. Depois disso, a gente tem de manutenção nos outros anos, que são essas informações que estão aqui, que a gente vai utilizar e falar delas na próxima aula, tá? Para não ter problemas, a gente não confundir a cabeça. Então, a gente fica com essas informações de hoje, que são, né, a questão de verificar se uma planta ela é exigente ou não é exigente em termos de fertilidade do solo, verificar as características de uma análise de solo e, com isso, fazer um processo de interpretação da quantidade que está aquele produto lá no solo e, depois disso, a gente também verificar a recomendação, tá? Então, seria esses pequenos pontos para a gente poder fazer isso daí, tá? Então, para não ter nenhum tipo de problema, para não ter nada que venha, de uma certa forma, atrapalhar, tá? Então, isso ajuda demais a gente. Então, a gente tem adubação fosfatada, melhora a produção de matéria seca, o desenvolvimento radicular, o perfilhamento. As plantas forrageiras respondem significativamente à adubação fosfatada, resultando em prática economicamente viável. Aí existem aí algumas recomendações, né, relacionadas a esses pontos. Então, início, levar o fósforo para 10 miligramas, em produção intensiva de 20 a 30 miligramas por decímetro cúbico. Então, tem toda uma dose de recomendação de acordo com aquilo que nós vimos lá. Então, a gente tem aí, o que é a diferença que eu falei para vocês? Aqui, essa tabela aqui, ela vem de uma forma diferente, a tabela do IAC. O que elas colocam aqui? Ó? Gramíneas do grupo 1 como gramíneas exigentes, gramíneas do grupo 2 como aquelas, grupo 1 mais exigentes, grupo 2 exigentes, grupo 3 menos exigentes. E, ao invés de nós darmos lá a interpretação, já vem a interpretação aqui, ó, de 0 a 6, muito baixo, teor de fósforo. 7 a 15, valor baixo. De 15 a 40, valor médio. E acima de 40, valor alto. E qual que seria, então, a recomendação? Quando eu estou em estabelecimento e quando eu estou em manutenção. É diferente. Estabelecimento, início. Manutenção, realmente já está produzido. Então, se fosse no caso nosso aqui, que era 7 miligramas de fósforo, eu estaria no grupo muito baixo. E se a minha planta, que ela tem uma exigência, ela é exigente, então é do grupo 2, eu faria a aplicação de 80 kg de P2O5. Olha só para a gente ver. 80. E quando foi minha recomendação de fósforo aqui? Nessa daqui? Vamos voltar lá a olhar. Alguém anotou? Não sei se alguém anotou, mas não tem como falar com vocês, vou conferir aqui.
Até chegar na tabela, eu já desisti. A minha recomendação, então, foi de 70, não foi isso? Aqui foi 70. E na recomendação do IAC foi de... Opa, desculpa, 80, né? Porque considerou como um grupo muito baixo. Então, isso aqui ele utiliza o quê como base? O tipo de solo, a região e tudo mais. Então, por isso que a gente sempre pode utilizar do Cerrado para a nossa região. E aqui, ó, por exemplo, vou trabalhar em outras regiões. Aí eu estou saindo aqui para trabalhar no Pará. Então, qual que seria o grupamento de lá? Como que seria o mais a recomendação mais apropriada de acordo com o tipo de solo que eu tenho aqui? E olha só para a gente ver. Resposta às plantas forrageiras, adição de fósforo. Parte aérea. Então, primeiro corte, segundo corte. A gente vê que houve um crescimento. Produção de raízes. Houve crescimento de raiz. Concentração de fósforo na forragem. Houve concentração. Houve, né, redução aqui um pouquinho na concentração de fósforo, porque realmente extrai fósforo. Então, olha o número de perfis aqui, ó, de acordo com a exigibilidade. Uma que mais, uma que menos exige. Então, é bem diferente, né? Isso daí. Uma adubação potássica. O potássio ele é um ativador enzimático que é importante para aí o perfilhamento. As maiores respostas de adubação de potássio se realiza quando se a maiores respostas de adubação de potássio quando se realiza adubações com nitrogênio, ou seja, o potássio ele é mais responsível quando o solo está corrigido em termos de fertilidade de nitrogênio, tá bom? Então isso daí a gente precisa também de dar essa verificadinha aí. E a recomendação é 3 a 5% do valor da CTC. Então, a adubação potássica, a gente verifica aqui da mesma forma que a gente tem aquela tabela, só que aqui de uma forma diferente. A gente tivesse aqui com 7, teor de potássio, mesmo teor de fósforo. No estabelecimento a gente teria... Opa, aí diferiria um pouquinho, né? Entraria com um valor muito alto, com 7... Ah, é 7 centimol, tem que converter. Se fosse, por exemplo, 0,0 não. Fosse 2 milimols por decímetro cúbico. Então, a gente entraria na onde? Entraria aqui, ó, 2 milimol, valor médio. Então, se fosse para estabelecimento, eu não colocaria nada, mas para manutenção, eu aplicaria 20 quilos, né, de K2O. Então, só para a gente verificar que existem aí isso daí, tá? E a gente também adubação com enxofre, né, isso vai basicamente lá dentro do processo mesmo da correção com o gesso, né? O enxofre é essencial na formação da proteína na planta, fazendo parte de algum aminoácido, auxilia ainda na formação de enzimas e vitaminas, então é bem interessante que a gente possa fazer esse processo de utilização. E aí você tem adubação de micronutrientes, dependendo do micronutriente que é exigido, né, e da forma que você verifica, né, na presença. E a importância de cada um deles para aquela planta em específico, né? Cobre, molibdênio, tudo mais. O uso da adubação em pastagem, ele depende, primeiro, da viabilidade econômica, se realmente essa planta ela vai ser responsível a essa atividade, as melhores que vão ocasionar, ela vai trazer isso daí. Quanto que esse adubo ele pode, né, trazer de forragem para a gente, né, no caso, e isso acaba ajudando demais, né, a cada um. E eficiência na utilização de forragem, eficiência do uso do fertilizante, a gente não vai ter tantas perdas com esse fertilizante, isso vai condicionar melhor mesmo. E fatores de clima e também fatores de solo, são fatores que ela faz. A adubação de pastagem é de vital importância para o seu estabelecimento, produzindo forragem de qualidade. O investimento em adubação terá retorno em produção de carne e também em produção de leite. Basicamente seria isso. Quem puder, imprime esse negócio aqui para a gente utilizar amanhã, tá bom? Com vocês. O que mais? Acho que só. Gente do céu. Quase fiz uma cagada aqui. E por hoje é isso, garoto.